Eu saúdo a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor Jesus. As igrejas que estão em Belém, as igrejas que estão em Judá, as igrejas que estão em Jerusalém, as igrejas que estão em Israel, as igrejas que estão na Palestina, as igrejas que estão na África, na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América Central, na Oceania, na Antártida, no Brasil, nas Alagoas, as igrejas que estão em cada bairro de Maceió e as igrejas que estão nas fazendas, nas chácaras, nos sítios, nos povoados, as igrejas que estão na minha cidade marionense. Um beijo bem gostoso da minha cidade natal e para o interiorzinho, o nome chamado Matão, acima de Maribona, e para cada bairro de Viçosa nesta manhã, dia 1º de 2017, nessa data maravilhosa e tão bela. Hoje é sábado, é o sabate, segundo a palavra de Deus, o dia do Senhor, o dia consagrado ao Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, glória a Deus e aleluia. Mateus capítulo 12, e em várias passagens da Escritura Sagrada, né? Mas hoje aqui a gente vai ler mais um capítulo do livro de Jeremias. E hoje a gente vai ler o capítulo 50 por diante, se der tempo. Se não der, depois a gente faz outros vídeos, em nome do Senhor Jesus, olhando para esse sol lindo e maravilhoso, nesta manhã, tão linda e tão maravilhosa. O sol, querido, o sol que é uma faísquinha do poder de Deus, né? O sol é uma faísquinha do poder do Senhor, né? Deus é poderoso, né, irmão? Deus é poderoso e o sol não é nada diante de Deus. O sol não é nada diante de Deus, Deus que é todo poderoso. O sol, ele fica... é um cisco. O sol é um cisco. Aleluia. Então você vê o tamanho que o nosso Deus ele é. O quanto ele é poderoso. Oráculo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui direitinho. Oráculo contra Babilônia. Você está assistindo a novela, a minissérie? Não chamo de novela não, eu chamo de um testemunho vivo, né? Porque é da Bíblia. E a Bíblia não é novela, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, eu posso dizer assim, você está assistindo a pregação através da Record, onde passa aquele testemunho sobre Babilônia, que é o rico e o Lázaro, né? Glória a Deus. Passou a Terra Prometida, passou outras passagens da Bíblia, né? E agora está passando o rico e Lázaro. E está falando lá sobre o profeta Jeremias, né? Jeremias está lá profetizando, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Jeremias, Daniel, Ezequiel. Não sei se vai aparecer Amós. Não sei se Amós viu o tempo de Jeremias. Depois eu vou dar uma olhadinha. Em nome do Senhor Jesus. Oráculo contra a Babilônia. Jeremias capítulo 50, versículo 1 por diante. Vamos ler o primeiro versículo por diante. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 50. O título, segundo a Bíblia, da tradução da Ave Maria, Oráculo contra a Babilônia. A palavra do Senhor pronunciada contra a Babilônia, país dos caldeus, por intermédio do profeta Jeremias. Por intermédio do profeta Jeremias. Proclamai o que vos digo e publicai-os entre as nações. Erguei um sinal, anunciai-o. Nada o oculteis e exclamai: Babilônia foi tomada. Bel cobriu-se de confusão. Merodach foi destroçado e seus vidros foram confundidos e abatidas
suas imundícies. Porque um povo vindo do norte avança contra ela, o qual fará de seu território um deserto inabitado, donde animais e homens surgirão e desaparecerão. Naqueles dias, naqueles tempos, oráculo do Senhor, voltarão os israelitas e os judeus, e em lágrimas hão de caminhar, procurando o Senhor, seu Deus. Eles se porão em procura de Sião, e para lá voltarão seus rostos. Vinde, unamo-nos ao Senhor, por uma eterna aliança. Vinde, unânimos ao Senhor, por uma eterna aliança que não será jamais esquecida. Era meu povo, qual rebanho de ovelhas perdidas. Seus pastores as tinha perdidos ao azar das montanhas. Caminhava por montanhas e colinas, e esquecendo-se de seu abrigo. Quantos as encontrava, devorava-nas, e dizia a seus inimigos: nenhum mal existe nisso, porquanto pecaram contra o Senhor. Verdadeiro abismo e esperança de seus pais. Fugi dos recintos da Babilônia, abandonai a Caldeia. Sede como os cabritos à frente do rebanho, porque vou sustentar e conduzir contra a Babilônia. Uma coligação de grandes nações vinda do norte. Contra ela Sião de enfileirar e a levarão de vencida. Suas setas são as de hábil, guerreiros que não dispara sem atingir o alvo. A Caldeia será entregue à pilhagem. E os que a seguirem se fartarão, oráculo do Senhor. Sim, alegrai-vos, podeis estar contentes, saqueadores de minha herança. Sim, saltai qual novilha na campina e relixai qual garanhão. Eita, Cristo é Deus. Ficará coberta de confusão a vossa mãe, aquela que vos gerou, corará de vergonha. Ela é colocada no último lugar das nações, porque não é senão deserto, desolado e pantanoso. Priva de seus habitantes a cólera do Senhor, ficando reduzida a um estado de solidão. Quem passar pela Babilônia e lhe contemplar a queda, assobiará de pasmo. Em marcha para assaltar a Babilônia, vós todos arqueiros, atirai contra ela, sem poupar as flechas, porquanto pecou contra o Senhor. De todos os cânticos, lançai contra ela o grito de guerra. Ela estende a mão. Suas torres e muralhas são desmoronadas,
pois assim é o castigo do Senhor. Vingai-vos dela fazendo o mesmo que ela fez. Exterminai na Babilônia aquele que semeia e o que maneja a foice no tempo da colheita. Antes a espada devastadora volte para o seu povo. Volte cada um para o seu povo e fuja para a sua terra. Israel é qual ovelha desgarrada, perseguida por leões. Um a devorou, o rei da Síria, e o outro lhe partiu os ossos, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eis porque assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou castigar o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Síria. Trarei novamente Israel para as suas pastagens, a fim de que entre nas pastagens do Carmelo e de Bazã, e nos montes de Efraim e de Galaades ela se fartará. Naqueles dias e naqueles tempos, oráculo do Senhor, será buscada a iniquidade de Israel, mas ela terá desaparecido. E também o pecado de Judá, mas não o acharão, porque perdoarei ao resto que tiver poupado. Sobe contra a terra de Merataim e contra a população de Fagunde. Devasta, extermina, oráculo do Senhor, e executa todas as minhas ordens. Tumulto de guerra no país, desastres imensos, como foi feito em pedaço o martelo que feria o mundo inteiro? Como se transformou a Babilônia em objeto de espasmos entre as nações? Lancei-te a rede e, sem o saber, foste colhida de improviso, ó Babilônia. Este apanhada em presa por haverem provocados o Senhor. Abriu o Senhor seu arsenal para dele tirar as armas de sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos tem algo a fazer contra a terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins, abri seus celeiros, amontai em feixes e tudo exterminai, sem que reste coisa alguma. Matai todos os seus touros, que desça ao matador. Ai dele, porque o seu dia chegou, o tempo do seu castigo. Ouviram-se os gritos dos fugitivos e daqueles que escaparam da terra da Babilônia, a fim de anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança que toma pelo seu templo. Convocai contra a Babilônia os arqueiros, quantos pesa o arco, e incendiai-a, a fim de que ninguém possa escapar. Tratai-a segundo a sua conduta, tomai tudo o que ela fez, porque ela se levantou contra o Santo de Israel. Por isso os seus jovens vão cair nas praças,
e todos os seus guerreiros perecerão nesse dia. Oráculo do Senhor. É contra ti que me volto, ó insolente. Oráculo do Senhor, Javé dos exércitos. Chegou o teu dia, o tempo do teu castigo. A insolente se atordoará e cairá sem que ninguém mais a levante. Eu lhe lançarei fogo nas suas cidades, e tudo em volta será devorado. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: anda oprimindo os israelitas, assim como os judeus, aqueles que os levava ao cativeiro, os detém, recusando-se a libertá-los. É forte conduto o seu vingador, cujo nome é Senhor dos Exércitos. E ele lhe defenderá com ardor a causa, a fim de que volte calma ao país e faça tremer os habitantes da Babilônia. A espada os caldeus, oráculo do Senhor, e a população da Babilônia, os seus chefes e os seus sábios. A espada os seus adivinhos, mentirosos, para que enlouqueçam, a espada seus guerreiros, para que deles se aposse o terror. Versículo 35. A espada os caldeus, oráculo do Senhor. E a população da Babilônia, os seus chefes e os seus sábios. A espada os seus adivinhos mentirosos, para que enlouqueça. A espada os seus cavalos e os seus carros, e toda a massa de povo que nela se encontra, para que se torne como mulheres. A espada seu tesouro, para que seja saqueado. A espada suas águas, para que se esgote, porquanto é uma terra de ídolos, de grande apaixonada por seus espantalhos. Por isso as feras aí farão sua morada com os chacais, e os avestruz aí fixarão sua habitação. Jamais será ela habitada, e para sempre ficará deserta. Irá lhe acontecer como no tempo em que Deus destruiu Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, oráculo do Senhor. Ninguém mais aí habitará, e nenhum ser humano a povoará. Eis que do norte acorre um povo, uma grande nação de reis numerosos, ergue-se dos confins da terra, armados de arco e de setas. São cruéis e sem piedade. O barulho que fazes assemelha-se a um rugido do mar. Montados em cavalos, alinha-se em ordem de batalha contra ti, filha da Babilônia. Ao chegar-lhes tal notícia, deixou prender os braços o rei da Babilônia. Ao chegar-lhe tal notícia, deixou prender os braços o rei da Babilônia. E a angústia o oprimiu. Qual ardor de uma mulher ao dar luz. Qual o leão lança
levanta-se o inimigo dos espinheiros do Jordão para uma pastagem perpétua. Assim também, em um instante, eu os farei desaparecer, e aí estabelecerei aquele que escolhi. Porquanto, quem se iguala a mim? Quem poderia citar-me em juízo? Qual o pastor que poderia afrontar-me? Escutai, portanto, a decisão do Senhor a propósito da Babilônia e seus desígnios contra a Caldeia. Sim, serão arrastadas à morte como dedéis cordeiros, e seus campos serão devastados. Ao estrondo da queda da Babilônia, converteu-se a terra, e até entre as nações chegou o seu eco. Jeremias, capítulo 51. Eis o que declara o Senhor: vou levantar contra a Babilônia e seus cidadãos de Lebecamai um vento de destruição. Vou enviar para a Babilônia cesteiros que aí irão joerrar, e que lhe deixarão vazia a terra, porque no dia da desgraça e todos os lados cairão sobre ela. Que o arqueiro não retese seu arco contra o arqueiro, nem se aproneie em sua couraça. Não lhe poupei a mocidade, exterminai todo o seu exército. Caia eles feridos de morte. Caia eles feridos de morte na terra dos caldeus e transpassados nas ruas da Babilônia. Porque Israel e Judá não enviam o varo do seu Deus, o Senhor dos exércitos, se bem que seja a terra cheia de crimes contra o Santo de Israel. Fugir para longe do recinto da Babilônia, que cada um salve a vida e não pereça nos seus crimes. Pois chegado é o tempo da vingança do Senhor, que lhe vai dar o que mereceu. Era a Babilônia na mão do Senhor qual taça de ouro, que embriagava toda a terra. Bebia as nações o seu vinho, enlouquecia. Caiu, porém, de repente a Babilônia. Está esmagada, chorai sobre ela. Ide à procura de um bálsamo para a sua ferida, talvez venha a curar-se. Tentamos curar a Babilônia, mas em vão. Deixai-a, vamos cada qual para a sua terra. Atinge o céu as suas faltas. Sobe tão alto quanto as nuvens, pois o Senhor é em evidência a justiça de nossa causa. Vinde a fim de que narremos, vinde a fim de que narremos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai vossas flechas, colocai vossos escudos. Excitou o Senhor o espírito dos reis dos medos, terra que deseja destruir a Babilônia. É a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Levantai bandeira sobre os muros da Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, armai emboscadas, porque o Senhor executa o plano
que concedeu, a ameaça que proferiu contra os babilônicos. Tu que te assentas sobre as grandes águas e que possuis imensos tesouros, chegou teu fim. Acabaram-se as tuas rapinas. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo. Eu te encherei de homens tão numerosos como gafanhotos, que lançarão gritos triunfantes sobre ti. Criou ele a terra por seu poderio. Criou ele a terra por seu poderio. Firmou o mundo com a sua sabedoria. E em sua inteligência estendeu os céus. Ao som de sua voz, acumularam-se as águas nos céus. Dos confins da terra, faz subir as revolve em chuvas os relâmpagos, e Deus seus reservatórios tirar os ventos. E dos seus reservatórios tira os ventos. Atônitos ficas então os homens. Envergonha-se o artifício da estalta que modelou. Porque os ídolos que fundiu não passa de mentiras e não possui vida. São apenas vãos simulacros que se desvairão no dia do castigo. Eita Senhor da glória. O mesmo não acontecerá àqueles que é a herança de Jacó, pois ele criou tudo, e Israel é a tribo do seu patrimônio. Seu nome é Javé dos Exércitos. És para mim um martelo, uma arma de guerra. Por teu intermédio esmago nações, aniquilo o rei, e destruo o cavalo e o cavaleiro, o carro e o cocheiro. Por meio de ti despedaço homens e mulheres, velhos e crianças, e quebrando o jovem e a jovem. Por tuas mãos exterminarei pastores e rebanhos, lavradores, e suas juntas governantes e magistrados. Mas a Babilônia e aos caldeus retribuirei ante vossos olhos todo o mal que fizeram a Sião, oráculo do Senhor. É contra ti que me lanço, monte destruindo, oráculo do Senhor. É contra ti que me lanço, monte destruidor, oráculo do Senhor. Tu que destróis toda a terra, contra ti vou estender a mão, para precipitar-te do alto dos rochedos, e fazer de ti morada em chama. De teus escombros não se poderá tirar pedra de ângulo, nem pedra de alicerce, porque te hás de transformar em eterna ruína. Porque te hás de se transformar em eterna ruína, oráculo do Senhor. Por toda a terra ergueis o estandarte, tocai a trombeta entre as nações, e contra ela unir os povos em guerra santa. Mobilizai os reinos de Arate, de Mene e Asquenez. Contra ela
nomeai escribas, recrutadores, e lançai os cavalos, quais gafanhoto eriçado. Recrutai contra ela os povos em guerra santa, os reis da Média, seus governadores e oficiais, e todas as terras de seu domínio. Treme a terra e se turba, treme a terra e se turba, treme a terra e se turba, porque se cumpre a ameaça do Senhor contra a Babilônia, de reduzir a terra da Babilônia a um lugar ermo e de horror. Deixaram de lutar os guerreiros da Babilônia, abrigando-se nas fortalezas. Quebrou-se o seu vigor, mas parecia mulheres. Incendiaram-se as casas, quebraram-se os cerros. Surge correios sobre correios, mensageiros sobre os mensageiros, anunciando ao rei da Babilônia que toda a cidade se acha cercada, que estão fechadas as passagens e os fortins em fogo, e consternados os guerreiros. Porque eis o que falou o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Assemelha-se a filha da Babilônia, a era do tempo do aprisionamento, ainda por um pouco, e para ela logo virá o tempo da colheita. Tragou-me, partiu-me Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deixou-me qual vaso vazio. Engoliu-me como o faria um dragão, enchendo o ventre do que de melhor eu possuía, e expulse-me. Recaia sobre a Babilônia a nossa carne dilacerada, diz os habitantes de Sião, e sobre a Caldeia o meu sangue derramado, diz Jerusalém. Eis porque assim falou o Senhor: vou tomar tua causa em minhas mãos, e hei de vingar-te. Porei teu mar a seco, e estancarei suas nascentes. A Babilônia se tornará um amontoado de pedras, covil de chacais, objeto de horror, lugar ermo que será escarnecido. Runge seus homens em multidão como leões, e rorna-se como leãozinhos. Quando estiverem sequiosos, eu lhes darei de beber, e os embriagarei assim de que se deleite. Quando estiverem sequiosos, eu lhes darei de beber, e os embriagarei a fim de que se deleite, adormecendo-se-os em um sono eterno, do qual não mais desperte, oráculo do Senhor. Eu os farei como carneiro descer ao matadouro, quais cordeiros e cabelos, como foi tomada a Enolibabe e vencida a glória de toda a terra? Como foi tomada a Enolibabe
e vencido a glória de toda a terra? Como se tornou a Babilônia objeto de horror no meio das nações? Subiu o mar contra a Babilônia, e ela foi coberta pela multidão de suas ondas. Tornaram-se desertos seus arredores, terra árida e desolada, onde ninguém mais há de morar, e nenhum ser humano habitar. Castigarei Bel na Babilônia, tirando-lhe da boca o que havia comido. E dela não se acercarão mais as nações. Eis que se desmorona a muralha da Babilônia. Sai dela, povo meu, salve cada um a própria vida ante a cólera ardente do Senhor. Sai dela, povo meu. Salve cada um a própria vida ante a cólera ardente do Senhor. Não se desfaleça o vosso coração, não tenhas medos das notícias que se farão ouvir na terra. Durante um ano, um rumor se fará ouvir, e o outro rumor ao ano seguinte, violências na terra, tirano contra tirano. Eis porque virão dias em que me lançarei contra os ídolos da Babilônia. Será então coberta de vergonha a terra inteira, em cujo meio cairão os homens feridos de morte. O céu, a terra e tudo quanto encerra lançarão sobre a Babilônia exclamações de alegria, oráculo do Senhor, porque contra ela se lançaram os devastadores vindos do norte. Ó morto de Israel, necessário é que caia a Babilônia por sua vez. Assim como por causa dela caíram todos os mortos da terra. Escapai da espada, partir. Escapai da espada, partir, não vos detenhais. Na terra lôngica, não vos esqueçais do Senhor. E seja Jerusalém o sonho de vossos corações. Estamos confundidos, ouvimos a injustiça e a vergonha cobriu os rostos, porque estrangeiros penetraram no santuário do templo. Eis porque dias virão, o oráculo do Senhor, em que me lançarei contra os ídolos da Babilônia, e em que na terra inteira gemerão aqueles que são massacrados. Ainda que a Babilônia atingisse os céus e sua alta fortaleza se tornasse inacessível, os devastadores sobre minha ordem não deixarão de alcançá-la, oráculo do Senhor. Eleva-se da Babilônia um clamor, e da Caldeia enrompes um túmulo de grande desastre. É o Senhor que devasta, quem devasta a Babilônia, fazendo-lhe calar o ruído das vozes. Brame como torrentes de águas as suas ondas, e ressoamos os seus gritos. Porquanto contra a Babilônia se arrojou o devastador. Foram presos os guerreiros e quebrando os seus arcos, porque o Senhor, que é o Deus das contas, não deixará-lhe
da paga. Porquanto contra a Babilônia se arranjou o devastador. Foram presos os guerreiros e quebrados os seus arcos. Porque o Senhor, que é o Deus das contas, não deixará de lhe dar a paga. Embriagarei seus chefes e seus sábios, seus governantes oficiais e guerreiros, que dominarão o sono, que dormirão o sono eterno, e jamais despertarão. Oráculo do Rei, cujo nome é Javé dos Exércitos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: as muralhas imensas da Babilônia serão inteiramente arrasadas, e suas portas, altas como são, incendiadas. Assim, de nada valeram os sofrimentos dos povos, e em proveito do fogo esgotaram-se as nações. Eis a ordem dada pelo profeta Jeremias a Seraías. Versículo 59. Eis a ordem dada pelo profeta Jeremias a Seraías, filho de Neerias, filho de Maazias, ao ir para a Babilônia com Sedeceias, rei de Judá, no 4º ano de seu reinado. Era Seraías, o camareiro, monge. Havia Jeremias escrito no livro todas as calamidades que haveria de atingir a Babilônia e todas as predições sobre ela. E disse então a Seraías: quando chegares à Babilônia, procurais um meio de ler todas essas palavras. Assim dirás: Senhor, fostes vós que declarastes a destruição desta cidade, que se tornaria inabitável para homens e animais, transformando-se em solidão eterna. E enquanto terminares a leitura do que nele se acha escrito, tu o ligarás a uma pedra e o lançarás ao Eufrates, dizendo: assim será mergulhada a Babilônia, sem que jamais se possa erguer da calamidade que lancei contra ela, e cairão exterminados. Fim dos oráculos de Jeremias. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Senhor da glória. Muito obrigado por essa linda e bela palavra. Fim do oráculos. Essa foi a profecia. Esse foi o oráculo do Senhor, dito a Babilônia. Profecia sobre a queda da Babilônia. Que Deus hoje tenha misericórdia de nós. Querido, a Bíblia diz no livro do Apocalipse que vai acontecer no mundo. Coisas, querido, muito fortes. A Babilônia está no livro do Apocalipse, capítulo 19. Babilônia, terra de prostituição, terra de adoradores de ídolos, terra de sangue derramado.
terra de luxúria e de riqueza. A Babilônia é o mundo puro. O mundo aonde idolatra a Deus com as suas abominações. Mas a Babilônia caiu. A Babilônia caiu. Apocalipse capítulo 19. Que fique na paz do Senhor em nome do Senhor Jesus e que saia dela. Jeremias 45. Jeremias capítulo 51, versículo 45. Sai dela, povo meu. Sai dela. Salve cada um a própria vida ante a cólera ardente do Senhor. Saia do meio da Babilônia, querido. Pare de adorar os anjos. Pare de adorar os homens, as mulheres. Pare de adorar as imagens. Roma hoje, lá no Vaticano, se parece, quando você olha assim, quando você lê a Bíblia, você olha para esse povo que é guiado pelo o Papa e os bispos sacerdotes desse povo e outras religiões, que nem várias religiões, ensinamento, doutrina. Se você olhar assim direitinho, que nem Israel hoje, o mundo todo, essas religiões, como eu falei em Mateus capítulo 24, em vários lugares da Bíblia, os profetas profetizando, os apóstolos e discípulos. A grande Babilônia. Terra de adorador de ídolos. Esse mundo aqui virou terra de adorador de ídolos. Romanos capítulo 1. Eles conheceram a Deus, mas não quiseram adorar a Deus. Preferiram adorar a criatura em vez do Criador. Eu quero terminar com essa palavra. Babilônia pura. Babilônia pura. Sai do meio dele, meu filho. Sai do meio dele. Deus não tem comunhão com ele. Com ídolo não. Porquanto, Romanos 1, versículo 19. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmo. Pois Deus lhe revelou com evidência, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus. O seu sempiterno poder e divindade se tornaram visíveis à inteligência, pois suas obras de modo que não se pode excusar. Porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e se lhe obscureceu o coração insensato, pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos, mudaram a majestade de Deus, incorruptível, em representação de figuras de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundice de modos de que desonraram entre si os próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelo século. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam-se em desejo um para com os outros.
cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupasse em adquirir o conhecimento de Deus, Deus o entregou aos sentimentos depravados. E daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade. São defamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, adivinhos, inventores de maldade, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração e sem misericórdia, apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera digno de morte aqueles que fazem tais coisas. Não somente as praticam, como também aplaudem os que comentam. Palavra do Senhor, graças a Deus. A gente está vivendo no tempo de Sodoma e Gomorra. E estamos chegando pertinho do tempo de Noé. Chegou, ou seja, nós estamos vivendo o tempo de Noé. Porque Jesus está voltando. 1 Pedro, capítulo 1 Pedro, todo o livro, todo. Aliás, a Bíblia todinha. Mas deixa eu dar um livro aqui. A própria Babilônia. Foi profetizada contra ela. Um oráculo proferido por Deus através de Jeremias. E hoje quem está trazendo a mensagem é os apóstolos. O testemunho de Jesus, Atos capítulo 1 e capítulo 2. Que essa palavra seja impactante na sua vida. E saia do meio dela. Saia do meio dela. Porque como diz a carta de Coríntios. 2 Coríntios. Deixa eu ler aqui, só isso, ver se terminar esse momento aqui. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Templo de Deus, não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e os infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo do Deus de Deus vivo. Como o próprio Deus disse, eu habitarei e andarei entre eles. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Levítico 26, versículo 11. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis no que é impuro, e vos recebereis. Serei para vós um pai. Serei para vós um pai, e vós sereis para mim um filho. E filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isaías 52, versículo 11. Jeremias 31, 9. Renuncia a adoração aos anjos. Renuncia a adoração às imagens. Renuncia a adorações aos homens e às mulheres. Renuncie essa abominação. Renuncia a adoração às imagens. A maior religião prostituta do mundo se chama catolicismo. É uma mistura que nem no tempo de Jeremias. É uma mistura. É uma mistura como no tempo de Jeremias, no tempo de Judá e Jerusalém. Por isso que você não vê a glória de Deus. Porque há uma mistura. Ninguém pode viver dessa forma.
Como é que Deus pode ter comunhão? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18. É tempo de se converter. É tempo do Papa Francisco se converter. Dos bispos, dos cardeais. É tempo de você se converter e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. É tempo de vocês sacerdotes, vocês pastores se converterem. Porque a Babilônia ela vai cair. Apocalipse capítulo 9. Renuncie os ídolos. E aceite Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Porque não se adora a Deus mais na montanha e nem em Jerusalém mais não. Se adora a Deus agora é em espírito e em verdade. É tempo de conversão. Mas é como está escrito na Bíblia. É como está escrito na profecia. Em Apocalipse capítulo 9. Eles não vão deixar de adorar os seus ídolos. Mesmo vendo essa desgraça que vai acontecer, que está escrito no livro do Apocalipse no capítulo 9. Mesmo eles vendo aquela desgraça que vai acontecer, eles não vão deixar de adorar os pedaços de pau. Eles não vão deixar. A religião faz a mesma coisa do mundo, dos pagãos. E principalmente a mãe delas, que se chama o catolicismo. Principalmente a mãe dela. Uma adora o dinheiro, porque vem trazendo o nome de Jesus, o nome de Cristo, pregando uma prosperidade. Mas é como está escrito na Bíblia: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas o Filho de Deus, ele não pode se contaminar com essas coisas. O Filho de Deus não pode se contaminar com isso. É como diz em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios? E fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. É o que Jesus vai dizer. A Babilônia, ela vai cair. A Babilônia, ela caiu. Está profetizada a queda dela. O falso profeta, o anticristo, o falso pastor e o falso Cristo caiu. Apocalipse capítulo 20. Eis aqui a espada do Senhor. Eis aqui a espada do Senhor. A espada é a palavra do Senhor. Como Jesus disse a Pedro e aos apóstolos. Em Lucas capítulo 22, versículos 31 ao 38. Pegue a espada. Venda a sua capa e compre uma espada para você. Hebreus capítulo 4, versículo 12 ao 15, ao 17. Aleluia. Chegou a hora de você pegar a espada, querido. A espada da palavra de Deus. É tempo de conversão. Que essa palavra seja impactante no seu coração, em nome de Jesus. Hoje, Pai Santo, te peço em nome do Senhor. Olha para Belém, Judá, Jerusalém, Israel, a África, Europa e Ásia, América do Norte, América Central, América do Sul, Oceania, Antártida e Brasil e as Alagoas. Em cada bairro de Maceió, na minha cidade, Paribonense, lá no Matão, nos sítios, nas fazendas, Senhor, nos povoados, em cada bairro de Vitória esta manhã, abençoa os teus filhos e as tuas filhas, aumenta a fé deles, para que eles perseverem, lutando, e a cada dia mais vencendo a tentação, a perseguição e a tribulação, se afastando a cada dia mais da Babilônia. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. Jesus ama vocês e eu também, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja
que estão nos 4 cantos do mundo, no leste, no oeste, no norte e no sul, nesta manhã, em nome de Jesus. Terminando esse momento, olhando para esse sol lindo e maravilhoso. O sol que é apenas uma faísca do poder de Deus. Amém.